Olá, pessoal. Estamos de volta ao curso de Gestão de Projetos Digitais. A gente vai dar início agora ao terceiro módulo da disciplina. O terceiro módulo tem por nome Métodos Ágeis na Gestão de Projetos Digitais. Essa primeira unidade é chamada de Utilizando Métodos Ágeis e Frameworks de Gestão. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a gestão ágil, né? Nós já falamos dela nas unidades anteriores, quando nós discutimos ali os tipos de abordagens para gerenciamento de projetos. Nós falamos sobre a abordagem tradicional e a abordagem ágil, além da abordagem híbrida, que mescla características dessas duas. Entretanto, com o advento da internet e também com o advento do surgimento de todos os produtos digitais que a gente tem hoje em dia, desde os e-books, todos os aplicativos e todas as formas de interação que nós temos na internet, por meio de cursos online, portais, todos esses produtos que surgiram e que hoje em dia podem ser adquiridos por pessoas, eles surgiram em grande demanda após o advento da internet, após o advento da computação em casa, né? As pessoas passaram a adquirir mais informação por meio da tecnologia. E aí, com isso, né, dos anos 2000 para cá, foi quando nós começamos a ter a internet de forma mais massiva nos lares, alcançando a todas as pessoas, nós temos aí uma série de milhares de novos produtos sendo oferecidos e podendo ser adquiridos de forma gratuita ou pagos, né, pelas pessoas do mundo todo. Esses produtos, se a gente para pensar, eles não são produtos tão pesados, no sentido até mesmo de tamanho. Às vezes a gente tem um aplicativo, a gente tem uma página web, esses tipos de bem, né, de um bem lógico, qual o tamanho dele? Alguns megas, não são sistemas de grande porte, sistemas pesados, né, como um sistema operacional como o Windows, são sistemas mais leves, que são feitos por empresas de desenvolvimento ou por pessoas de uma forma mais leve também, né, com grupos menores de desenvolvimento ou que possuem menos tempo de desenvolvimento do que se você estivesse trabalhando com um sistema de grande porte. Então, a metodologia ágil, ela vem como uma forma de você estar tentando trabalhar com produtos que são interessantes para pessoas, então os seus clientes geralmente são pessoas. Esses produtos podem ser, por exemplo, aplicativos, né, aplicativo para controle de uma dieta, né, um aplicativo simples, com algumas funcionalidades ali dentro, mas que tenham algo a mais que encante as pessoas para estar usando aquele aplicativo para fazer uma dieta, por exemplo. É um aplicativo pesado? Não, na maioria das vezes não é. Vai demorar muitos e muitos anos para ser feito? Também não, porque o nosso interesse é que ele seja disponibilizado o quanto antes, né? Você viu uma possibilidade de mercado, você quer trabalhar com isso, enquanto você está vendo essa oportunidade. Então, você precisa de agilidade. Então, o que é a gestão ágil de projetos? É uma gestão fundamentada em princípios que norteiam a construção de metodologias baseadas no conceito de agilidade. Em meados da década de 90, surgiu o Manifesto para o Desenvolvimento Ágil, já ali 98, 2000, a gente estava tendo a internet sendo colocada de uma forma mais disseminada, e os cientistas da época, né, os estudiosos e as pessoas que trabalhavam, elas disseram o seguinte: estamos descobrindo maneiras mais interessantes, né, maneiras melhores de desenvolver produtos, software, produtos de natureza digital, fazendo-os nós mesmos e ajudando outros a fazê-los. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides, quando ele diz aqui que nesse manifesto, né, nesse documento, se vocês procurarem Manifesto Ágil na internet, vocês vão ver o que eles passaram a valorizar em contrapartida ao que era valorizado antes. Então, agora, indivíduos e pessoas, né, a interação entre pessoas se tornou mais importante do que processos e ferramentas. Então, é mais importante você ouvir e entender o que as pessoas querem
do que você trabalhar com muito ferramental, com muito processo, com a parte toda teórica, para tentar descobrir o que as pessoas querem. Traga elas para perto do seu produto, durante todo o desenvolvimento do produto, né? Ouça essas pessoas. Aí ele fala lá, entregar produtos em funcionamento, ou podendo ser softwares esses produtos, é muito mais interessante do que você ter uma grande documentação burocrática sobre como esse produto foi desenvolvido. Ele fala que a colaboração com o cliente é mais importante do que a negociação de contratos. Então, você passar confiança, cooperação, ter uma boa comunicação é muito mais interessante do que você fechar tudo num único contrato bastante formal, em que as partes não se comunicam. E é muito mais importante você responder a mudanças do que seguir um plano estrito, um plano já traçado no começo, quando a gente sabe que mudanças acontecem o tempo inteiro, às vezes por conta de situações que são externas ao projeto, por exemplo. Não é nem o cliente que mudou de opinião, mas é o mercado que, de repente, tem uma nova situação, alguma vantagem, uma crise econômica, ou, na verdade, o contrário disso, né? Algo que uma vantagem competitiva que você notou. Então, importante você estar atento às mudanças, e a resposta a elas tem que ser ágil. Dando continuidade aqui, então ele diz o seguinte, ainda em definição de gestão ágil de projetos: apesar de que tudo que foi colocado até aqui diz respeito a desenvolvedores, né, a gente fala muito de TI, eu sou um professor da área de TI, entretanto, os benefícios da gestão de projetos não estão aplicáveis apenas para desenvolvimento de softwares, de aplicativos, né, de cursos online, por exemplo, mas você pode trabalhar com todos os produtos digitais, pensando aí, é claro que um produto digital, às vezes, ele tem muito menos, ele é muito menos robusto do que um software com bastante funcionalidades, mas se você fizer um plano para cada uma daquelas áreas lá, de escopo, de tempo, de riscos, mesmo que seja um plano mais reduzido em termos de tarefas, né, você faz dentro das suas possibilidades, essa receita que você segue já vai te levar a ter um produto mais confiável, com mais boa perspectiva do que você não seguir um plano. E ele diz aqui, um plano, sim, um método, né, um processo. Isso é aplicável não apenas para softwares, mas para produtos de forma geral, né? Não apenas produtos intangíveis, né? Mas produtos tangíveis também. Aí ele diz lá, ainda em definição de gestão ágil de projetos, ultrapassando os limites do seu setor de origem, exemplos de metodologia ágil são vistos otimizando resultados na gestão de projetos em empresas dos mais variados tamanhos e segmentos de atuação. De modo geral, essas metodologias vêm sendo amplamente aplicadas, em especial em empresas pequenas, como startups. Às vezes uma startup funciona dentro de uma salinha alugada, num espaço de coworking, e por empreendedores na gestão de projetos e criação de produtos ou serviços. Então, a gestão ágil de projetos, ela abarca uma grande gama de produtos, né, e de serviços também. Ele diz lá, agora, mudando para quais são os princípios ágeis, né? Quais são as boas práticas que as metodologias ágeis de forma geral, elas apresentam. Ele diz lá, a primeira boa prática, a nossa maior prioridade consiste em satisfazer o cliente por meio da entrega rápida e contínua de produtos que tragam valor. Se vocês lembrarem, lá na gestão de escopo, a gente falava lá da gestão de entrega de partes que sejam funcionais, ou seja, você vai entregar no final de uma rodada do seu projeto, por exemplo, uma parte funcional de um software, você vai entregar algo que funcione, não vai entregar uma casca que o cliente não tenha como fazer nenhum tipo de interação. Às vezes você pensa um editor de texto, você entrega com a possibilidade primeiro de escrita, e depois, num outro momento, além da escrita, você tem
a formatação como uma outra funcionalidade agregada à funcionalidade anterior. Depois, uma terceira, a inserção de imagens de tabelas. Então, para cada nova interação, uma nova funcionalidade está sendo entrega, e essa funcionalidade tem valor, né, que ele está dizendo ali. Entrega rápida e contínua de produtos que tragam valor. Aí ele diz assim, na metodologia ágil, um dos princípios é que mudanças nos requisitos são bem-vindos nas etapas finais do desenvolvimento, o que oferece vantagens competitivas ao cliente. Mudanças acontecem o tempo todo, inclusive nas etapas finais, né? De repente, lá nas etapas finais, você nota que, poxa vida, vou precisar fazer uma alteração. Isso é o pior dos mundos? Não. Nas metodologias ágeis, a gente tem que estar preparado para as mudanças e ter os planos de como elas devem ser efetuadas caso elas aconteçam. Ele diz lá que, além de entregar produtos de valor, você tem que entregar eles de forma regular, ou seja, não demorar muito para entregar um produto de valor. Nós estamos nesse mundo muito conectado e as pessoas precisam, né, as empresas, as pessoas para quais você está trabalhando, elas precisam de informações o quanto antes. Aí ele diz lá, um outro princípio, que são que empresários e desenvolvedores devem trabalhar juntos durante o decorrer de um projeto, como um time, ou seja, a equipe que está construindo um produto digital, por exemplo, ela tem que estar conversando com o cliente, aquela pessoa que está patrocinando esse produto digital. Ele diz lá que os projetos devem ser criados de forma a motivar pessoas. Então, as pessoas que estão trabalhando no seu projeto, elas têm que se sentir confortáveis no ambiente de trabalho, elas têm que sentir que existe confiança no trabalho delas. Ele diz que uma das formas de fazer com que essa confiança aconteça, se torne mais eficiente, é por meio de reuniões e de conversas cara a cara, ou de conversas onde as pessoas se reúnem e contam como é que o trabalho está se dando, quais são as dificuldades e as facilidades que elas têm encontrado. Outro princípio ágil que ele diz ali é a ideia, né, só reforçando, a principal medida do progresso é sempre entregar algo funcional, algo que funciona adequadamente, isso vai fazer com que o cliente fique satisfeito. Os projetos ágeis têm como uma meta trabalhar com desenvolvimento sustentável. Aí ele diz lá que os patrocinadores, né, os desenvolvedores e as pessoas que irão usar o produto devem ser capazes de manter um ritmo constante de engajamento e de cooperação. E é importante ter atenção contínua à excelência técnica e ao bom design para aumentar a agilidade. Então, não apenas entregar um produto funcional, incremental, né, mas você também tomar cuidado para tentar fazer isso da melhor maneira possível, com melhor excelência técnica também. Vai ter menos parte de documentação, de como fazer, menos planos, mas, em compensação, você precisa fazer usando as melhores técnicas mesmo, profissionais para determinada tarefa. Aí ele diz lá, mais um dos princípios ágeis, né? Em intervalos regulares, a equipe reflete como tornar-se mais eficaz e, em seguida, otimiza e ajusta o seu comportamento. Então, a equipe, ela faz uma autorregulação de si, né? Ela reflete como poderia se tornar mais eficiente, fazendo reuniões, discutindo, fulano e ciclano são mais rápidos nesse tipo de tarefa, então, por exemplo, a gente pode deixar com que eles façam essas tarefas nas quais eles são melhores mais vezes, ou fiquem mais tempo nelas. Aqui tem uma diferença entre o que é agilidade e o que não é. Vamos dizer, o que não é agilidade? Trabalhar de uma forma veloz para entregar de forma rápida. É importante trabalhar de uma forma veloz e entregar coisas de forma rápida, mas é importante que isso seja feito com bastante cuidado, respeitando os princípios do Manifesto Ágil, ou seja, não vou trabalhar com muita documentação, mas pelo menos com uma documentação básica, para que eu consiga entender como as coisas estão acontecendo. Eu não vou sentar numa tarde, fazer tudo e entregar.
nem sei como é que eu fiz, nem lembro mais o que eu usei, mas está funcionando. Esse tipo de abordagem, ela não é ágil. Você precisa informar os seus colegas de que, como foi feito, precisa documentar isso de uma forma que seja claro e objetivo. Então, não precisa ser moroso, mas é importante que você faça as coisas seguindo princípios do Manifesto Ágil, tendo flexibilidade, não sendo bastante, muito truncado, muito rígido, estando adaptável a mudanças e trabalhar com esse feedback de todas essas mudanças e das pessoas envolvidas, sempre de forma a responder a elas o quanto antes e sempre. A gente tem aqui agora outro slide que fala sobre os tipos de frameworks, né, ágeis. A gente falou muito de metodologia ágil, mas a gente não falou de nada assim que fosse nomeado como uma metodologia. Então, ele diz lá, existem diversos frameworks ágeis, possuindo entre eles algo em comum, que é seguir a filosofia expressa no Manifesto Ágil. Então, eles seguem os princípios ágeis. O que diferencia são as implementações, as formas como isso acontece. Então, alguns trabalham com de intervalos de dias, mas quantos dias, por exemplo, para entregar algo funcional? 7, 9, 15? Depende do tipo de framework. Então, ele diz ali, o que diferencia são as implementações, já que cada um deles possui suas próprias práticas, seus próprios processos e técnicas que são utilizadas. Entre eles se destacam o Scrum, o XP, Kanban, Crystal, FDD, entre outros. Nós vamos falar aqui do Scrum, que é um dos principais e um dos mais conhecidos, que foi escolhido para discutir com vocês. Os demais vocês encontram informações também lá na curadoria. Mas a gente diz aqui que o Scrum ele não é uma metodologia, ele é um framework. O que significa que o Scrum não vai te dizer exatamente o que fazer. Ele vai te dar ali algumas dicas, algumas boas práticas de como você poderia fazer, mas a escolha, às vezes, da ferramenta, da forma como as coisas vão acontecer, é sua. Depende da realidade da sua empresa. Então, ele diz lá, por que o Scrum é popular? Porque ele é simples de entender, ele tem resultados muito rápidos e ele aceita a inserção de outras técnicas ágeis dentro aí do seu funcionamento. A gente tem aqui sobre algumas outras características a respeito da popularidade do Scrum, né? Ele diz lá que no Scrum as mudanças são sempre bem-vindas, que é uma das principais preocupações, né, de qualquer gestor de projetos, mudanças, alterações. Já no Scrum ele diz, essas alterações acontecem mesmo, e uma das formas da gente trabalhar com elas é fazendo, por exemplo, reuniões diárias, para a gente ver junto com todo mundo qual que é, quem tem uma melhor ideia para resolver um problema que surgiu de ontem para hoje. Com isso, a gente acarreta em ter sempre um planejamento contínuo, que está sempre sendo pensado e idealizado e tendo respostas rápidas a tudo que acontece. E a ideia é focar sempre no compromisso de algo com valor, algo entregue para o cliente em um período curto de tempo, mas mantendo a eficiência técnica. Aí agora a gente começa a falar sobre alguns componentes do Scrum. Eles têm nomes, né, e esses nomes em inglês, mas eles aparecem aí na literatura quando você estuda Scrum, qualquer curso que você vai fazer sobre o framework. Então, ele diz lá, o primeiro deles é o Product Backlog, que nada mais é do que uma lista de tarefas, de afazeres, que são organizadas por uma ordem de prioridade, ou seja, todo o trabalho a ser realizado em um futuro próximo. Pensa aí que você fez lá seu editor de texto, só com os botões para escrita, né? E agora você vai fazer um novo módulo para fazer a formatação de tudo que você escreveu, né? Tem aquela formatação centralizada, à esquerda, a justificada. Então, fazer a formatação centralizada, fazer a formatação à esquerda, fazer a formatação do meu editor de forma justificada. Eu tenho aí, nessa nova rodada do produto, 3 tarefas, 3 afazeres. E aí eu coloco, ele diz, isso
num repositório que é chamado de Product Backlog, e eu descrevo quais são essas tarefas de uma forma mais descritiva, por exemplo, e colocando, ó, essa daqui tem prioridade maior sobre aquela, então ela tem que ser feita primeira, e assim sucessivamente. Depois a gente tem um outro componente que é o sprint. Ele diz lá que o sprint nada mais é do que um período de tempo dentro do qual um conjunto de trabalhos será executado para entregar algo que tenha valor para o cliente. Então, por exemplo, nesse exemplo do editor de texto, né, eu tenho lá o Product Backlog com aqueles 3 afazeres que eu quero, né, e eu agora, dentro do sprint, defino um período de tempo. Serão 30 dias para fazer esses 3 afazeres. Estou colocando um tempo muito grande, né? Mas poderia ser menor, depende do framework ágil que você está utilizando. E aí, no final desse sprint, você entrega algo de valor, algo funcionando para o cliente. Aí a gente tem aqui a Sprint Backlog, onde ele diz que dentro dessa Sprint Backlog, você tem todos os afazeres que você quer fazer naquele período, só que aqui eles ainda estão organizados de forma prioritária, para você saber quem deve ser feito primeiro, para não ocasionar nenhum erro de agregação entre as partes. Aí ele fala agora sobre papéis no Scrum, papéis ou funcionalidades, quais são, né, os tipos de pessoas que fazem parte de um projeto Scrum. Aí ele diz lá, o primeiro é o Product Owner, que é o responsável pelo sucesso do projeto, né, o criador. Ele define a visão do projeto, para quem esse produto, qual é a visão desse produto, para quem ele é destinado, o que eu quero alcançar, e quais são os requisitos e as prioridades do projeto. Então, o Product Owner, ele tem uma visão mais macro do projeto, ele sabe quais são as pessoas que se deseja alcançar e o que você precisa fazer para alcançar essas pessoas em termos de tarefas, de funcionalidades. Aí depois a gente tem um cargo mais técnico, né, que é o Scrum Master, que é, na verdade, agora o gestor da equipe. Ele vai ser responsável pela equipe, removendo os impedimentos que impedirão essa equipe de cumprir as metas. É ele que vai organizar o dia a dia e vai gerenciar ali como é que o time está trabalhando por meio de uma metodologia ágil, de um framework ágil como o Scrum. Aí ele diz lá, um outro papel é o time do desenvolvimento, que é um time multidisciplinar e auto-organizado que determina a melhor forma de atender aos objetivos do cliente. Então, aqui a gente está trabalhando com os operários mesmo, as pessoas que estão ali no dia a dia, construindo o seu produto, executando cada um o seu papel, a sua tarefa, mas todos eles fazendo parte de um mesmo time. Aí ele diz lá, algumas outras particularidades a respeito do Product Owner, ele tem uma visão do negócio, lembra? Aquela pessoa mais, né, alto nível. Ele mantém os itens do Product Backlog priorizados e atualizados. Então, ó, o que vai ser feito antes é isso. Surgiu alguma mudança ou não? Se não surgiu, tudo bem. Então, sigam o plano. E a cada início de sprint, ele seleciona aquilo que vai ser implementado naquela sprint. Né? Então, agora eu vou fazer só o módulo de edição de texto. Aí depois eu faço um outro módulo com mais afazeres, que também são priorizados e atualizados, mas tem uma prioridade menor. Por exemplo, a parte de coloração dentro do meu editor. E com isso, eu vou sempre pensando, enquanto Product Owner, para entregar as coisas no melhor tempo, com a melhor técnica, evitando riscos e perdas, né? Ou seja, maximizando o retorno dos investimentos. Além disso, o Product Owner ele busca feedback sobre o que foi produzido, tem alta participação tanto no início quanto no fim, né? Porque é ele que define o que vai ser feito, em que prioridade, e lá no final ele espera que isso tenha sido alcançado. Vai estar disponível para esclarecer dúvidas o tempo todo e também faz parte do time. Aí a gente tem o Scrum Master, né? Uma pessoa de figura mais técnica, e aí vem com essa ideia que a gente já discutiu desde o começo, ele tem um perfil de
líder e não de chefe, então ele é um facilitador, alguém que não é autoritário, mas tem liderança do time, facilita reuniões e eventos, é ele que faz ali aquela reunião e é o facilitador, né, a pessoa que está conduzindo as reuniões, e além disso ele é um defensor ávido dos valores e práticas ágeis, que a gente já discutiu anteriormente. Ele trabalha removendo empecilhos e obstáculos, ajudando o time, protegendo, e sempre de olho na próxima sprint. Então, é a pessoa que vai fazer com que o controle do que está sendo feito esteja dentro do orçamento, todas aquelas áreas de gestão que a gente viu vão ser adaptadas aqui, para que o Scrum Master possa ter um controle, né? Talvez não com tanta para todas as 10, tudo que precisa ser feito, mas de uma forma mais reduzida, pelo menos atender e verificar, construindo um plano para cada uma delas. A gente tem agora outras características do time de desenvolvimento, uma outra hora eu falei, né, que ele precisa ser multidisciplinar, as pessoas devem ter diferentes habilidades, às vezes elas são boas em desenho, mas elas também são boas em tradução, elas são boas em codificação, então elas podem ocupar diferentes papéis dentro de diferentes projetos, ou até mesmo de um mesmo projeto. Isso faz com que você não precise ficar preso a um único profissional, quando ele precisar sair do projeto por algum motivo. Não existem a ideia de papéis específicos, as pessoas estão ali, talvez alocadas naquilo que elas têm mais afinidade, mas elas podem trabalhar em outras frentes. O time de desenvolvimento ele é autogerenciado, então ele mesmo se policia e verifica correções que precisam ser feitas em momentos de reunião, por exemplo. O time de desenvolvimento, por isso que eu falei que startups, né, às vezes elas ocupam espaços de pequenas salas, né, porque nós temos ali um time de desenvolvimento com 3 a 7 pessoas, a figura do Scrum Master, do Product Owner, você tem ali 3, 4, 5 pessoas, ou 8, 9 pessoas dentro de uma equipe de desenvolvimento Scrum. E ele diz lá que o time de desenvolvimento ele é comprometido com o objetivo e consigo mesmo. Mais algumas coisas sobre o time de desenvolvimento Scrum. Ele diz que o time precisa ser esforçado, pontual e focado. É preciso haver uma comunicação constante entre todas as pessoas que fazem parte do time, havendo transparência e diálogo, e todo mundo dentro do time deve possuir aquelas habilidades do século XXI, né? Comunicação, capacidade de delegar trabalho, de não segurar para si, né? De compartilhamento. Então, ele possui todas as características, os skills necessários para realizar a entrega da sprint. Também capacidade técnica para poder fazer as tarefas, mas não só. Aí ele fala aqui sobre o conceito de cerimônias que acontece dentro do Scrum. Essas cerimônias nada mais são do que reuniões. Essas reuniões se dividem em 3 tipos. A gente tem uma reunião diária, que ele chama de Daily Meeting ou Daily Scrum. A gente tem a Review, que é a revisão, e a gente tem a retrospectiva. Dentro dos frameworks ágeis, a gente também tem a definição do que é o planejamento. Lembre-se que, né, a gente já falou de planejamento em cada uma das 10 áreas de gestão. Aí ele fala aqui, o objetivo do planejamento é de que o time conheça as atividades que serão separadas previamente pelo Product Owner, né? O time de desenvolvimento são as pessoas que vão pegar aquelas descrições que o Product Owner separou para a gente lá no Sprint Backlog e vão verificar quais são elas, qual a prioridade delas e começar a trabalhar. Ele diz lá, né, a Sprint Backlog é preenchida com os itens de maior prioridade do Product Backlog, até que, em comum acordo, todos acreditam que tenham atividades suficientes para definir uma entrega de valor. Então, pego 3 dessas atividades que compõem aí o Product Backlog e faço uma Sprint Backlog, ou seja, percorram um período de tempo de desenvolvimento para entregar algo que seja funcional, que tenha valor. Aí, no fim, a gente espera, né, que o final da sprint firma-se o compromisso de entrega de algo funcional. Aí ele fala o que é o Daily Meeting, nada mais é do que uma reunião do time para o time, entre as pessoas de um mesmo time. É uma reunião diária, onde as pessoas elas comunicam o progresso
da tarefa que elas executaram naquele dia, quais são os obstáculos que elas estão encontrando, sempre mantendo o foco. Nessas reuniões é necessário que as pessoas estejam com espírito livre, ou seja, se eu falar alguma coisa do meu trabalho, as pessoas vão me demitir. Não, eles querem que você, se tiver alguma dificuldade, você diga, porque é muito mais fácil ser ajudado quando as coisas ainda estão no começo. Se você fica de forma silenciosa sobre algum determinado problema, isso pode ocasionar algo bem ruim lá para frente. Então, ele fala, é preciso manter um comprometimento com o time, criando um espírito de confiança e participando das reuniões que geralmente são diárias. Mas elas são diárias, mas não muito longas. Ele diz aqui, as daily meetings, a execução delas é de no máximo 15 minutos. E são feitas 3 perguntas, pelo menos, para estabelecer como é que está o andamento do time. Primeira é, o que eu fiz ontem? Então, dentro da tarefa que eu estou desenvolvendo, o que eu fiz ontem? Terminei, não terminei? Aí, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje para terminar a tarefa que eu fui elencado? E se eu tenho algum impedimento? Então, eu explano junto ao time e ao Scrum Master. Aí ele diz lá, nas deles meeting, você tem a sincronização de conhecimento, a atualização do que está sendo feito, o Scrum Master deve observar as mensagens, às vezes as pessoas não dizem de forma muito explícita, mas o Scrum Master, que é a pessoa mais próxima ao time, precisa estar atento, né? E não são discutidos problemas técnicos nessas reuniões, mas são problemas de solução das atividades, né? Aí ele fala aqui o que é a revisão. A revisão tem por objetivo revisar o último sprint e andamento global do projeto. Então, quando é que ela acontece? A cada final de sprint, você faz uma revisão para ver se o que aconteceu, se você teve algum problema ou não, se você respondeu às ameaças de forma correta ou não, e o que você poderia fazer na próxima interação, né, no próximo ciclo de desenvolvimento, para não cair nos mesmos problemas ou para maximizar aquilo que você fez de correto. Aí nós temos aqui também a retrospectiva como um terceiro tipo de reunião, né? Ele fala que a retrospectiva acontece no final, né? Você repassa a sprint cronologicamente, repassa a saída que deveria ter existido na última entrega de valor, você verifica a lista de compromissos assumidos pelo time e agora, né, uma hora que você está no final, já numa entrega, fazendo uma retrospectiva, as perguntas podem até mudar, né? O que vamos continuar fazendo? O que vamos parar de fazer? O que vamos mudar? Porque em um determinado momento, depois de várias sprints, pode chegar no final do sistema que você quer entregar. Então, será que eu vou precisar continuar fazendo? Que é a primeira pergunta. O que vamos parar de fazer? Será que tem algumas coisas que eu não preciso dar continuidade? E se eu não precisar dar continuidade, será que dá para encerrar esse projeto? É isso que se discute na retrospectiva. Aí ele fala aqui sobre as durações do Scrum. O Scrum tem duração de no máximo 8 horas para a atividade de planejamento. A sprint dura ali cerca de um mês, né? 4 semanas, cada sprint. No final de cada sprint ali, né? Você tem as revisões e retrospectivas com os máximos de 4 horas para cada uma. Aí ele fala aqui que de todas as características para uma excelente implantação do Scrum em times ágeis, tem uma técnica valiosa que é a comunicação. Mas nem sempre a gente consegue ser eficazes, que é um risco intenso, imenso, já que qualquer framework ágil enfatiza a comunicação como peça-chave. A gente precisa da comunicação olho no olho o tempo todo. Então, ele diz aí, dentro do Scrum, uma forma de você trabalhar com informação, divulgação de informação para a equipe, para os stakeholders, é por meio de dispersores de informação. Ele fala que as informações vão ser disponibilizadas de forma que todos possam vê-las. Como os dispersores, todos que passam por perto não precisam fazer nenhuma pergunta, mas a ideia aqui é não estar usando perguntas para dizer o que foi feito, quando foi feito, mas você deixar essa informação disponível de forma que as pessoas possam consultar. Isso pode ser feito por meio de um artefato como um quadro de tarefas ou por meio de gráficos mesmo, para ter ideia do que já foi feito, o que ainda falta fazer, quem está fazendo o quê.
não apenas isso, você pode usar, né, o Trello, uma ferramenta para construir o seu Kanban eletrônico. Aí ele fala aqui sobre localizações de times no Scrum. Um time que faz uma reunião local é aquela onde tudo que é dito pode ser ouvido por outros, porque estão na mesma sala presencialmente, mas isso não é comum, né? Mas não é incomum você ter times distribuídos geograficamente, pessoas que trabalham em diferentes locais do planeta ou do Brasil, e aí essas pessoas fazem parte de um time Scrum, mas elas se comunicam por meio de videoconferência, por exemplo. Então, note, né? Uma comunicação, às vezes, pode ser feita de forma presencial ou por meio de videoconferência. O PMBOK diz que você precisa fazer a comunicação, o Scrum também. Só que aí a forma que você vai fazer é você que escolhe, porque depende da sua realidade. Então, ele fala lá, times distribuídos geograficamente são aqueles que fazem uso de videoconferência, uso de mensagens de bate-papo, e precisa estar sempre atento ao que vai acontecer, o que vai ser discutido no Daily Meeting. E é isso, pessoal. Aqui a gente termina uma varredura sobre um dos tipos de frameworks para metodologias ágeis. Nós temos leituras obrigatórias bastante interessantes lá, que fala sobre isso, mais material na curadoria, e eu encontro vocês na próxima unidade. Tá bem? Até lá!